Bom dia! Hoje não é boa tarde, hoje é bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se quem gosta de entrar uma hora ficou triste ou se quem sempre pede pra gente entrar antes ficou feliz. Oi, Lu. Oi, Marane. Hoje temos aqui uma convidada mais do que especial, que é a Marane Sayum. Deixa eu convidar. Farmacêutica, especialista em farmácia magistral, há não sei quantos anos, prefiro não dizer para não. Vocês não acharem que ela não é tão novinha quanto ela aparenta. Bom dia, Marane, tudo Bom bom? dia, doutora Natália, bom dia. Ah, pode parar com esse negócio de doutora Natália, que já são, sei lá, 5 anos aqui, 6 anos Então, trabalhando acabou. juntas, né, menina? Acho que 5 anos, né? Já? Já, são Nossa, 5 anos. gente, que horror. Que horror e que maravilha, né, Marane? Que bom, que Que bom. felicidade poder contar com a sua participação aqui, com seus conhecimentos, né? Sempre tão disposta a ajudar, sempre tão presente aqui no NC Instituto. Eu conheci Marane, foi minha professora de uma pós em nutrição no autismo que eu fiz em 2021, se eu não me engano, 2020. Aí eu amei a didática dela e depois quando eu conheci ela como pessoa, eu amei mais ainda, gente, porque eu acho que assim, as pessoas elas devem ser boas profissionais, mas antes de ser boas profissionais, elas devem ser boas pessoas mesmo, seres humanos, e a Marane é essa pessoa maravilhosa por dentro e por fora. Eu agradeço, carinho. E aí, Marane, hoje o nosso bate-papo aqui é para a gente falar sobre a suplementação, né, como um diferencial no consultório pediátrico. E aí, o que que acontece? Marane, se apresenta um pouquinho e fala de você, que eu vou colocar aqui o título da live enquanto isso. Combinado. Meu nome é Marane Sayum, trabalho na área hoje, atuo como consultora para profissionais prescritores e farmácias de manipulação. E sou uma apaixonada na área, adoro o que eu faço e entendo a importância e a necessidade do conhecimento sobre as formas que podem ser utilizadas, os conservantes precisam ser utilizados com maior segurança, as formas químicas. Então, eu considero assim, entender essa prescrição muito importante, né? Com certeza. É isso aí. Era isso que eu ia começar falando agora, né? Que eu comecei, na verdade, né, eu sou gastropediatra e eu sempre falo que eu ficava muito indignada, assim, com alguns pacientes da gastro, porque eles tinham doença inflamatória intestinal, então eles sangravam, perdiam muito sangue. Outros, pelas questões gastrointestinais que apresentavam, não tinham uma boa absorção dos nutrientes. E quando eu pegava exames, né, desses pacientes, vinha lá aquele hemograma horroroso, aquela ferritina muito baixa, né? E a gente só pedia também o básico, que era hemograma, ferritina e olhe lá que só uma vitamina D, né? E Sim. aquilo já me incomodava, porque eu via que eram pacientes, né, que tinham muitas questões ali também comportamentais, e aí a gente já estava, pelo menos assim, eu estava começando a estudar essa relação do eixo cérebro-intestino, e foi quando eu comecei a buscar um curso de metabolismo, de avaliação de exames laboratoriais e de suplementação. E aí, fiz o meu curso, aprendi a avaliar exames lindamente. Aprendi, comecei a aprender a suplementar isso lá, gente, em 2017, 2018. Mas o que que aconteceu, Marane? Quando eu ia fazer as prescrições, eu não sabia se eu colocava em suspensão, solução, se podia abrir a cápsula, qual cápsula que era menos pior, se eu Sim, podia juntar. Porque aí tinha farmácia que falava: não, não consigo colocar ferro e vitamina C junto, porque um tá oxidando o outro. Aí tinha outra sim. farmácia que falava: não, a gente prefere colocar os dois juntos, porque a absorção é melhor. Eu falava: gente, mas espera aí, tá dando um nó aqui na minha cabeça, né?
E eu comecei a entender que eu não precisava, obviamente, ser uma farmacêutica, né? Mas eu precisava saber o mínimo de farmácia, de farmacotécnica, né? Dessas reações aí que acontecem, para que eu pudesse prescrever com muita segurança, né? E aí chegou uma arame na minha vida, né? Aí apareceu uma arame. Aí apareceu uma aranha. Então, assim, Má, eu já te contei essa história, coitado, várias vezes, de quando eu comecei a prescrever, e eu queria que fosse uma prescrição totalmente limpa. Então, eu coloquei, assim, ferro e não sei o que, B12, ácido fólico e metilfolato na água, veículo aquoso, sem Acordo. conservantes, zero conservantes. E aí, eles mandaram uma porcaria que eu não, o negócio grudou tudo, oxidou, né? E eles ainda tiveram a coragem de falar assim, "Ué, mas a gente fez do jeito que a senhora pediu, a farmácia, né? Para que tem o farmacêutico, né? Então me conta, Marane, um pouco assim, né, dessa importância e isso até que aconteceu comigo. Eu achar que eu podia fazer sem nada na água e que ia dar tudo certo, né? Essa relação entre farmacêutico e prescritor, ela deve ser uma relação de confiança, né? Na aula, a gente especifica quais são os itens imprescindíveis de uma receita na farmácia magistral, e sempre que o farmacêutico identifica ali alguma incompatibilidade, instabilidade, ele precisa comunicar ao prescritor. Então, às vezes foi prescrito, por exemplo, numa forma química que não é compatível com aquela associação numa solução, então eu preciso entrar em contato com o prescritor, doutor, olha, eu não posso utilizar esse magnésio porque ele é incompatível com o restante das vitaminas do complexo B, né? Eu tenho aí uma Uhum. incompatibilidade de pH, vamos trocar, ou então não não tem essa possibilidade, vamos trabalhar com os conservantes que são permitidos para a idade do seu paciente, ou com flavorizante, com edulcorante, que é permitido para a idade do seu paciente. A gente fala muito, que é muito polêmico sobre os polióis, coloca ou não coloca, né? Agora, se tirar tudo, é igual a Nath falou, não vai conservar, não vai ter aceitação, não vai ter palatabilidade. Eu acho que o correto não é você tirar tudo da sua receita, mas é você entender o momento do seu paciente, a idade do seu paciente, e como que ele vai ter adesão com o que a gente tem disponível hoje, né? Com Perfeito. segurança. E por falar em paciente, gente, eu queria tanto, Marane, assim, que os pediatras que estão aqui assistindo a live, tô vendo que já tem aqui a Adriana, que já fez o curso de suplementação, deixa eu ver aqui, a Isabela, eu não sei, Tamires também já fez o curso de suplementação, Nara também, mas eu queria muito, Marane, que os pediatras compreendessem o quanto que uma suplementação, né, bem feita, sem exagero, sem 5 páginas de suplementação, 4.000 reais de suplementação, não, não é nada disso. Mas como que uma suplementação bem feita muda totalmente, né, o desfecho de um paciente. E o Muda. quanto que, gente, eu tô estudando isso já tem quase 10 anos, tem 9 anos, né? O quanto que eu ainda vejo muitos pediatras falando que não tem evidência. Ó, a Arci Nutri, maravilhosa. Quantos pediatras que ainda falam que não tem evidência, que não tem, é só vitamina D e vitamina e ferro mesmo, como preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E eu tô até trouxe aqui, Mara, em alguns casinhos, porque eu sei que a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau, né? Ó, de pacientinhos atendidos pelos meus alunos, né? Essa pacientinha era uma paciente do SUS, com um diagnóstico neurológico de uma síndrome rara, que eu não vou lembrar, né? E que a nossa aluna fez uma suplementação super mínima, assim, de complexo B, de B12, de ômega, e essa paciente volta
Ah, sim. A hipotonia que ela tinha aqui, ela já não tinha mais quando ela retorna, depois de 3 meses de suplementação. A parte comportamental que essa paciente tinha, que não deixava examinar, né? Já volta outra menina fofa. A parte verbal dessa menina, né? Deu um salto, assim. E isso, Marane, faz com que essa pediatra, por exemplo, ela volte a enxergar o propósito dela na pediatria, sabe? Ela volta e fala: Meu Deus, foi Sim, para isso que eu fiz pediatria, para essa mãe também chegar mais arrumada, né? Uma mãe que eu sempre falo que estava brigando sempre ali com o pai e, né, que acaba sobrando pra gente que é mãe, né, Marone? Você tem dois aí, você sabe. tem dois E, rapazes. e olha esse outro casinho aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Esse pacientinho. Ele já era atendido pela mesma pediatra, ela é gastropediatra, a doutora Eugênia, maravilhosa. Não sei se ela tá aqui, daqui a pouco ela entra. E era um paciente que ela já acompanhava com um olhar de gastro sem ser integrativo, né? Então ele tinha uma distensão abdominal importante, ele era autista, ele tinha uma digestão ruim, tinha uma dificuldade ali de ganhar peso. E depois das práticas integrativas, das enzimas digestivas, né, das tinturas, enfim, tudo ali que ela foi fazendo. Ele ganhou 4 quilos, gente. Olha essa coxinha aqui, olha essa coxa, né? Olha Sim, aqui aqui, como é que ele tava. Olha o bracinho aqui e aqui. Então, ele ganhou 4 quilos, melhorou absurdamente a distensão abdominal. Aqui, ó. sim, Então, dá para aqui ver. ele. É. E, gente, uma criança ganhar 4 quilos, É né? muito. É muita coisa, assim. Então, ela sempre fala que foi uma virada de chave na vida dela. Aprender as práticas integrativas e a suplementação, né, dentro também desse olhar integrativo. Que eu falo que é a cereja do bolo, Marana, mas não é muita cereja do bolo, não. É, na verdade, a massa do bolo, né? Então, ele tem uma importância muito grande, né? Eu acho assim o máximo a gente participar das aulas e observar a escolha entre os ferros industrializados, comparar o que, que é limpo, o que, que não é, entender da composição, dos edulcorantes, dos corantes. Eu fico apaixonada de participar, porque é um poder de decisão que você dá para o prescritor, né? Isso não tem Perfeito. nada que paga isso, porque É. vai ser essencial na adesão do paciente, vai ser essencial ali nos resultados. Então, eu realmente sou apaixonada por essa pós. Ai, ela é muito maravilhosa. E aí, Marana, vou até aproveitar e convidar o pessoal que está aqui, é o bolo todo, é isso aí, Si. Vou convidar o pessoal que está aqui, tá? É exclusivo para médicos, mas amanhã a gente vai ter uma masterclass, que é o esquenta da pós-graduação de pediatria integrativa, que já vai começar no sábado, a turma 4, a única turma desse ano, a única e a última turma desse ano, né? Tá maravilhosa, como sempre. Eu consegui compactar ela mais ainda, eu consegui trazer mais objetividade ainda para essa turma. E agora com o nosso amigo Iá, nossa amiga Iá, eu ainda consegui trazer, né, mais resumo e, enfim. Então, às vezes o pessoal fala assim, sabe, Marana, Nath, mas eu não tenho tempo. Mas, pois é, só que o pessoal fala que não tem tempo, Marana, e não quer mudar a vida. Quer continuar dando plantão, quer continuar ganhando pouco, quer continuar respondendo 389.752 mensagens no WhatsApp, né? Não. Então, assim, vai ter que parar um momento, vai ter que se especializar, vai ter que ter um diferencial, Marane. Sim, Porque na hora que essa mãe, que já foi em 10 gastropediatra, né? O filho ganha 4 quilos, o filho começa a comer, o filho desinflama essa barriga, né? Para de estender a barriga. Você acha que essa mãe, Mara, não vai encaminhar, vai botar lá nesses grupos de mãe que tem 300 mães? Nossa, gente, doutora Eugênia, maravilhosa. Gastropediatra igual eu nunca vi igual. Amiga, é um mês pro seu consultório encher, entendeu? Porque você sim. traz resultado real, principalmente através da suplementação, né? Porque a gente tem muito, ó, vou mostrar mais aqui, ó, que o pessoal gosta
Das provas, ó. Posso dizer que o Arthur não adoece. Isso aqui foi uma aluna também que colocou assim, queridos alunos, queridos pacientes, quem aí teve resultados fantásticos com a suplementação, me fala e tal, me manda um depoimento aqui. Então, o Arthur não adoeceu mais. O Heitor, que vivia doente também, teve bronquiolite, parou de ficar doente. A Maria Mônica, que estava debilitada com seletividade alimentar acentuada, não adoeceu mais, o sono melhorou, a seletividade alimentar teve grandes avanços. Tá até jogando judô. A Maria Mônica que estava ruinzinha da vida, né? E aí, Marane, para o pessoal participar da Masterclass, eu não falei como que eles participam, gente. Eles digitem aqui, gente, quem é médico, tá? 2502, para vocês receberem um convite para estar com a gente amanhã, 19h30, porque eu vou já fazer o esquenta desta pós-graduação, vai ser a primeira aula ali. Então, vai ser uma aula de 1h30, um esquenta mesmo, porque oficialmente vai começar sábado. Para a gente trazer, assim, para eu trazer a importância da pediatria integrativa, a história da pediatria integrativa. E eu quero compartilhar com eles, Marane, 10 passos fundamentais na minha vida, né, que eu quero que eles coloquem na vida deles, para que eles possam prosperar como eles sempre quiseram, né, e Sim. puderam e que eles devem. Né? Eu falo que a vida é boa demais para a gente não aproveitar, ficar aí trabalhando em plantão, de plantão em plantão. Marane, e me conta uma coisa, vamos aproveitar todas as suas habilidades técnicas aqui também, né? Eu sei que tem muita gente que pode também estar assistindo a live e pensando assim, mas eu tenho medo desse negócio de farmácia de manipulação, né? De prescrever manipulado, de intoxicar. E da farmácia colocar uma dose que não foi a que eu prescrevi, aí quem leva a culpa depois é o pediatra, é a farmácia, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso para que eles não tivessem esse medo, né, da suplementação manipulada. Eu vejo que alguns chegam, não sei não foi a Cláudia Aline não, mas teve uma aluna que chegou, ela só queria prescrever de farmácia, porque ela falava que os pacientes dela preferiam. Aí eu, sei, que é um medo dela. E aí agora ela já está se abrindo mais, né? A gente já tem algumas farmácias ali que a gente indica, que a gente pode confiar. Mas conta pra gente, como que eles podem confiar na farmácia? Olha, hoje a farmácia de manipulação ela já é praticamente uma mini indústria, né? Então nós precisamos enviar as análises mensalmente para avaliar teor, conteúdo. Então, sim, a gente não manipula sem fiscalização, sem vigilância, sem acompanhamento. Boa parte das farmácias já estão automatizando os processos, então a pesagem é feita por pesagem monitorada, com código de barra, então precisa identificar o ativo, precisa ser a dosagem correta para a próxima pesagem. As balanças são analíticas e semi-analíticas com alto grau de sensibilidade. As bases todas têm controle microbiológico. Então, tem sim um rigor na manipulação e na fiscalização. Tá? Então, pode ter sim tranquilidade em manipular o medicamento. Claro, né, Marane e pessoal que está aqui assistindo, que a gente tem que ter bom senso, né? Às vezes tem Sim. umas mães assim, né? Ainda mais quando eu atendia, porque eu já atendi em posto de saúde também, né? Já atendi em ambulatório lá em Barretos, no Hospital de Câncer, né, como gastro, e às vezes eu fazia algumas suplementações, aí a mãe falava, ai, doutor, tem uma farmacinha lá no bairro que eu moro? Como é que chama? Ah, não tem nem nome direito. Tipo assim, eu imaginava, né? Não vai dar, tá? Não recomendo que vocês confiem em qualquer farmácia, né, assim, que não tem o mínimo ali de rigor, né? Assim, não é que a farmácia de esquina, mas tem muita farmácia de esquina boa, mas o que eu quero dizer é assim, não é qualquer farmácia também que a gente vai, né, confiar e entregar um ouro desse, que é uma suplementação bem feita,
Então, eu sempre falo para eles, né? Conversem com a farmacêutica, façam Sim, amizade com essa farmacêutica, questiona, porque a partir do sim. momento que eles têm o conhecimento aqui na pós-graduação, né? Da Uhum. suplementação, dos recipientes, da forma correta de manipular, que às vezes não vai dar, por exemplo, consegui colocar 10 miligramas de ferro em uma gota. Oi? Oi? Não, não, não conseguiu, Fator de não, porque correção. Não. isso aí tá meio impossível, né? Então, quando o pediatra ele começa a ter, né, esse conhecimento, e ele já faz essa amizade, eu também sempre recomendo o pediatra conhecer a farmácia de manipulação. Posso ir lá conhecer o laboratório e ver, Sim, eles estão usando touca, eles estão usando luva, eles estão usando máscaras, eles têm essas balanças, né, de precisão, eles usam o código de barra, né? Como que é esse processo ali, né? Eu lembro que tinha uma farmácia lá em Rio Preto que tudo podia. Não, a gente faz, não, a gente faz calda de cacau de não sei o que a gente faz gominha de não sei o que lá, que a gente faz não sei o que. Aí eu já ficava, Aí já a outra falava, Nath, fazer eu até faço, só que eu não te garanto não. o que você tá me pedindo, né? Esse tanto de coisa em uma gominha, né? Então, assim, eu fui aprendendo muito sobre esse rigor farmacêutico na minha prática mesmo, porque eu fazia Sim, questão de ir lá. E o que que acontece, Marane? Você vai até falar melhor que eu, né? É claro que a gente não pode, por exemplo, a meia farmácia X, é que a Marane trabalha. Gente, infelizmente eu falo que a Marane não devia ter uma farmácia de manipulação dela, mas ela só presta consultoria, então não tem conflitos de interesses aqui nossos, não. tá? Na nossa live. Poderia ter, não teria problema nenhum, mas não tem. Mas assim, não pode, né, Marane, eu falar assim, Immunitinat. A não ser que eu tenha uma patente do Immunitinat, mas enquanto eu não tiver, eu não posso falar assim para os pacientes, ó, chega lá na farmácia X e já compra a minha suplementação, tá? Porque as doses ali são ótimas, são uma dose, né? Não é a que a Anvisa permite, que são doses baixíssimas desses polivitamínicos prontos de farmácia, né? Só que a gente não pode fazer isso, né, Marana? Não pode. A gente não pode ter nome fantasia, né? Tem que ter a composição no rótulo, tem que ter o ativo, tá? Tem que estar tudo descrito. Mas você pode pegar aquela fórmula que você sempre faz, porque eu costumo falar, né, Marana? Você sabe bem que uma suplementação essencial, primordial, ela tem 4 itens. O primeiro é o ferro, Certo. quelado ou lipossomal ou lipofé. Depois a gente vai ter um polivitamínico, que Uhum. geralmente vai ter B12, B9, B6, magnésio, zinco e dependendo um pouquinho de selênio, né? As lipossolúveis, vitamina D, vitamina A, vitamina K e vitamina E. E por último, Uhum. o ômega, né? Certo, isso mesmo. Como eu quase sempre recomendo essa suplementação como essencial, eu posso ir numa farmácia, pedir, Marane, ó, testa para mim essa misturinha aqui, né? Essa fórmula, Composição. para a gente conseguir chegar num sabor legal, conseguir chegar num recipiente. Vai botar um pouquinho de sorbitol, mas é bem pouquinho. Beleza, vamos Sim, botar, né? E aí aquela base, ela já fica pronta, né, Marane? Então, sim. assim, não que eu estou, porque cada paciente vai ter uma prescrição, cada paciente vai ter uma dose. O que eu quero nesse sentido é saber que eu já fui lá, que eu já testei, que eu já experimentei, que eu vi que deu certo. A aceitação, a adesão dos meus pacientes está ótima. E aí eles podem continuar usando essa base, esse sabor. O que vai mudar é a necessidade de cada paciente, né? Esse seria o ideal. Porque, assim, não dá para a gente deixar sem sabor, não dá para eu deixar sem conservante, não dá para eu deixar sem agente molhante. Eu Uhum. preciso ter esses adjuvantes para manter a solução estável,
sem bactérias, né, sem crescimento bacteriano, tem que ter É, controle microbiológico. Eu isso. preciso avaliar quais embalagens são mais seguras e mais adequadas para o paciente. Então, o ideal é que o prescritor, ele avalie tudo isso com a farmácia, já deixe padronizado, e aí ele individualiza a prescrição. Perfeito. Porque, gente, às vezes a gente fica pegado, claro que assim, né? Temos suplementos de farmácia péssimos, com sucralose, com vários corantes, que inclusive são Olha, corantes que já foram proibidos, né, nos Estados Unidos, por exemplo. É, temos essa realidade, tá? Mas não dá para a gente falar, né, como a gente já trouxe aqui hoje, da gente querer um suplemento sem absolutamente nada de conservante, porque isso, inclusive, pode ser perigoso. Então, se a sim, gente faz, né, um manipulado com zero conservante, o risco de crescer uma bactéria, de crescer um fungo, e isso ser, né, maléfico para o meu paciente, é muito maior do que o que esse conservante vai causar no intestino dele, né? É, então, é sobre isso também, né, Marana? A gente não pode. sim. E existem conservantes que são seguros para essa faixa etária, né? Que a gente pode utilizar com segurança. Então, nós precisamos utilizar as ferramentas que a gente tem. Perfeito. E, gente, dá também, né, Marane? Vamos manipular em pirulito, em goma, Dá, em calda de chocolate. cacau, nananã. Dá, gente. Só que assim, eu sempre falo que isso é uma via alternativa. Quando o paciente ele não aceita de jeito nenhum, né? Ou quando é um ativo que a gente vai usar uma quantidade pouca, só uma vez ali no dia. Então, assim, posso colocar às vezes um 5-HTP num bombonzinho, 20 Pode. gramas de bombom, 30 gramas, posso, né? Mas não dá pra gente colocar todo tipo de suplementação nesse tipo de, de De forma farmacêutica, né? forma Mesmo farmacêutica. porque geralmente eles vão ter mais polióis. Então, a probabilidade de gases, alguma distensão, se for um paciente mais sensível, ela existe essa possibilidade. Perfeito. E por fim, Marane, convidá-los de novo, novamente, para a aula. Comentem aqui, gente, 2502. Quem quer vir amanhã para essa aula prática objetiva direta, tá? Que é o esquenta da pós-graduação. Então, vou falar um pouco sobre a pós, vou. Todos os alunos que já estão inscritos estarão lá também, e eu convido quem tem interesse de saber mais, quem tem interesse de dar uma virada de chave na vida pediátrica aí, né? Como eu falei, vou voltar a falar, é a última e única turma desse ano, tá? Quiçá, gente, vai ser a última turma da vida, mas eu não deveria contar isso. Mas pode ser que ano que vem a gente não tenha pós de pediatria integrativa, mas isso são fofocas para depois. É. E aí, eu sugiro muito que vocês estejam amanhã com a gente, 7h30 da noite, nessa aula da esquenta da pós-graduação, onde eu estou preparando algo assim muito objetivo e que vai dar uma virada de chave aí na cabeça de vocês. Certo? Com certeza. Má, muito obrigada. Obrigada Mas pela eu que agradeço. parceria. Obrigada por estar sempre aqui com a gente, pela sua disponibilidade, pela sua amorosidade, pelo seu conhecimento. Eu Viu? que agradeço a oportunidade, fico muito feliz pelo convite, estou sempre disponível. Inclusive, gente, quem é aí do curso de suplementação e quiser fazer uma consultoria individual com a Marane, ela faz também, viu? Ela não sabe o que ela faz ainda não, mas ela faz. Vocês marcam Se uma a Nath sessão falou, com eu faço. ela faz. Vocês marcam uma sessão, pega Faço todas as sim. dúvidas que vocês tiverem e tira com ela, tá? Mas também, Pode se quiser estar ser. aqui no NC, ela tá aqui também para ajudar, para auxiliar, né? Ó, Ótimo. beijo, pessoal. Espero Beijo, pessoal. vocês amanhã, às 19h30, no nosso esquenta. Marane, beijo, obrigada Beijo, novamente. Nath. Até Até. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.